bem? Pastor Raimundo Nonato, a paz do Senhor. Nós agradecemos, né, por você ter aceitado esse convite para nos estar nos dando uma entrevista. Então eu vou começar com uma primeira pergunta, mais intimista. Quem é você? Aí você fala seu nome completo e sua idade. Quem é você? Meu nome é Raimundo Nonato Souza, hoje Raimundo Souza Jesus, porque me casei, e o sobrenome da minha esposa passou comigo também. Nós estamos muito gratos a Deus por participar dessa entrevista. Também agradecer essa equipe que nos convidou para fazer esse trabalho. Você tem quantos anos? Meus anos, graças a Senhor meu Deus, eu estou pela palavra de Deus que nos ensina. O salmista diz assim, que nós devemos aprender a contar nossos anos como a sabedoria de Deus. Hoje eu tenho meus 87 anos e mais alguns meses, porque vou fazer 88 de maio, está bem perto da vida. Isso para mim é tudo que Deus está dando para mim. O senhor nasceu em que ano? Eu nasci em 1936, no dia 24 de maio de 1936. Pastor, você pode nos contar como se deu o convite para você pastorear esta igreja na época? Mas antes disso, você já congregava aqui? Já congregava aqui. Já congregava. Primeiramente, então, vamos aqui. Você aceitou, você já nasceu em berço evangélico ou aceitou a Jesus? Não, eu aceitei a Jesus no ano de 1952, lá na cidade de Maranhão, sob a direção do pastor Manuel Benjamin, cá da União. E de lá eu mudei para cá, para a Imperatriz, em 1970. E fiquei aqui auxiliando o trabalho, passei um ano sem fazer nada, porque cheguei numa vida financeira muito pobre, já com 4 filhos, e cheguei aqui, nasceu mais 3 filhos, 7. Então, fiquei trabalhando sem dar muita atenção para o trabalho da igreja, era novo ainda, todo dia, mas fiquei encostado um pouco enquanto me equilibrava, né? E graças a Deus que, na oportunidade, eu já com esses filhos, aqui estava nascendo a nova Imperatriz, começando a nascer. E, como disse o pastor hoje na pregação dele, não é por acaso, nada é por acaso. Deus tem um propósito em nós. E daí nasceu, eu vim morar aqui, nesse setor da Nova Imperatriz. Você lembra mais ou menos onde aqui na Nova Imperatriz? Ah, Você lembra mais ou menos onde aqui na Nova Imperatriz que você O nome? morava? Não, mais ou menos onde. Onde que você morava? Você lembra? Aqui no bairro? aqui no bairro, eu justamente vim para cá. A primeira casa minha foi aqui na Rua Ceará. A primeira foi na Iracema, na Rua Iracema. Mas eu morei em várias ruas aqui nesse setor, inclusive na Rua Ceará. Eu tive que ficar com isso quando eu passava na frente. E as primeiras habitações foi aqui. Só que eu morei em várias ruas aqui nesse setor da Nova Imperatriz. Você lembra, você disse que veio congregar aqui. Isso. Você, assim, lembra como era o templo? Por fora, por dentro? O que você pode nos dizer? Lembro tudo no princípio, né? Como eu disse, isso aqui estava nascendo, não tinha estrutura de nada, não tinha templo, não tinha congregação. A gente
congregar todo mundo no tempo central, porque a única congregação que tinha era a Rua Rio Grande, e tinha uma congregação também que nasceu na Boca da Mata, dirigida lá pelo irmão Pedro Paulo, que era um dos cabeças da família, e por muitos anos, aquela pessoa. Bom, bem, então, quando foi, eu cheguei em 70, quando foi já em 1973 que nasceu a congregação. A congregação que era denominada na Rua Ceará, era o endereço que tinha. A congregação da Rua Ceará, a congregação da Rua Rio Grande, a congregação Chico. Bom, bem, então, a minha vida para cá, eu estava agora no setor e auxiliando numa parte de pregação do Evangelho, eu gostei de pregar, gostei de trabalhar para fazer alguma coisa. Então, me separaram na época para me dirigir os cultos que pediam no tempo central, lá na Vila do Rio, no lugar de Nova os cultos que pediam, tinha uma equipe que dirigia esses cultos de rua. Não tinha campanha de evangelização. Tinha os cultos que pediam na sede. E me separaram. A equipe que dirigia os cultos, o pastor está crescendo muito lá. E a gente precisa de mais gente para nos ajudar, porque não estamos dando conta dos pedidos de culto. Né? Então o pastor disse, pastor Moreira, disse, olha, eu não conheço ninguém, vocês aqui conhecem lá, vocês sabem. Aí eles me apontaram, irmão, tem um irmão Raimundo Tomar, assim, chegar lá, que a pessoa gostava de culto, gosta de pregar também e tal. Ele disse, eu não conheço, vocês é quem sabem. Aí me escolheram para os cultos que fossem pedidos aqui da Rua Piauí até o troncamento da Rua Guanabara, era com o irmão Raimundo Tomar. Os outros não, os cultos eram com a equipe que já tinha existido, né? Mas os cultos pedidos nessa área estava com o irmão Raimundo Tomar. Bom, e daí chegou a congregação. Quando a congregação chegou, o pastor colocou o irmão Leandro Ribeiro, que era maestro da banda de música, muito conhecido, muito querido, e o pastor colocou ele como dirigente. E eu que auxiliava a dirigir o culto público, e colocou como auxiliar dele. Com 8 meses que ele estava trabalhando, ele se empolgou tanto que essa congregação já nasceu grande. Ela já congregou, no dia da inauguração já tinha 70 crentes congregando. E ele se empolgou tanto que pediu o pastor que queria entrar na obra, queria ser pastor. Você quer, então você vai. Era o pastor presidente, o pastor Moreira, então ordenou ele e mandou para o campo. E ficou a congregação nessa antiga Rua Ceará sem dirigente. Eu era um auxiliar, não era dirigente. E o pastor Moreira se interessou para o pessoal da sede, quem queria assumir a direção do trabalho aqui. Ninguém quis, porque aqui era só casa de palha, era assim, um povoado muito descontrolado, né? Casa de palha para todo mundo. Era uma periferia muito distante da sede. Todo mundo queria ficar na sede. Era a Jerusalém da igreja, né? Todo mundo para lá. E o pastor enviou o irmão meu e você dirigente, que ligaria isso aqui. Aí ele disse, eu vou marcar, porque passou uma semana sem dirigente essa congregação. Uma semana sem dirigente. Aí o pastor foi e marcou, disse, eu tenho que colocar um dirigente para não pode ficar, porque já era muita gente congregando. Aí o pastor disse assim, quarta-feira, eu vou colocar um dirigente para a congregação. Aí veio todo mundo para cá, só os curiosos, eu não sabia que era um dirigente. E aí quando foi na hora, o pastor da lançou, já estou esperando o dirigente. Apareceu um dirigente aqui trabalhando. Como não apareceu, o pastor Moreira disse uma coisa interessante. Essa palavra aqui é muito simples e foi uma coisa tão boa para mim
Então o dirigente vai ser irmão Raimundo Donato, que é auxiliar. É o auxiliar do irmão dele. Porque não tem farinha corrida certa. E eu recebi isso com muito amor, com muito carinho. Depois ele me chamou se um canto e disse assim: irmão, eu só estou preocupado com a distribuição da ceia. Meu irmão não é consagrado. Eu não era consagrado a nada, só para auxiliar. Não era batizado pelo Espírito Santo. Então não tinha direito ao cargo. Então, quando o pastor Moreira disse assim, aí todo mundo aprovou. Aí ele disse: me chamou no canto do Senhor, estou preocupado com a ceia, porque você não pode dar a ceia. Eu disse: pastor, coloca uma pessoa para dirigir e eu fico auxiliando no meio do que. Ele disse: mas eu não quero assim. Eu não quero assim. Você é o dirigente. Eu vou mandar uma pessoa lá da sede para me dirigir só a ceia de mesmo. Você é o dirigente. E quando aconteceu isso, ele nomeou o irmão Raimundo Donato, do Pacote, que era de lá, todo mundo conhecia. Ele era diácono, né? E ele vinha de dirigir a ceia. Só que o irmão Donato, eu acho que vocês conhecem ele, o irmão Donato era assim, ele chegava, eu não falava com ninguém, ficava, subia na tribuna e caía a conversão do trabalho. E o pessoal não gostou desse tipo de coisa, né? Que era mais popular. Aí o povo disseram assim: não é possível, não é normal. Ele dirige só a ceia, você é dirigir o culto. Eu falei com ele, também ele não deu uma mandada, não tem só assim. E assim foi. E eu fiquei nessa congregação durante 4 anos. Eu sempre falo isso a respeito de pessoas que estão esperando ser consagrado para poder fazer a obra. E você não tem que esperar, você não sabe se vai ser consagrado para fazer a obra. Tem que fazer agora, hoje. Pastor, você falou desses momentos, mas dentro desses 4 anos que você liderou aqui, dirigiu essa igreja, você pode nos dizer o que assim, quando você lembra da Ebenezer, assim, o que mais lhe marcou nesse tempo? E quando você sempre volta a memória para cá, eu lembro disso. O que mais me marcou, irmão, foi uma coisa muito simples, eu não sei, assim, a gente para falar isso aqui, é uma coisa meio contrária, mas é verdade. Mas o que mais me marcou aqui, duas coisas. Primeiro, eu aprendi muito, porque a gente aprende no trabalho. É trabalho que a gente aprende. Eu aprendi bastante nos anos que eu fiquei nessa conversão. Eu não ensinei, eu aprendi. Eu aprendi. Odeio. Mas uma das coisas que marcou muito também foi a criação da campanha de evangelização. Eu vi alguns comentários a respeito da campanha, mas a campanha foi assim, vou dizer para vocês como foi criada, por que foi criada. Porque nós tínhamos grupo de culto, mas não era propriamente uma campanha organizada, como nasceu a congregação, sobre a criação do igreja. Por quê? Porque é o seguinte, nós, os dirigentes de congregação, nós éramos ensinados pelo saudoso pastor Oliveira, que para mim foi uma coisa tão boa o dia que eu passei aqui com o pastor Oliveira. Porque ele tem uma consideração tão grande comigo, uma confiança muito grande no trabalho. Mas nós tínhamos um ensinamento assim. Se você chegasse aqui na congregação, ele dizia assim: pode ser apresente e deixe lá no banco. As coisinhas assim que era coisa dele, né? Então isso foi bom demais para nós. E aí chegando gente aqui, chegando gente para morar aqui, você não estava fácil de você morar aqui era fácil demais, você comprava um lote aí, qualquer preço. Não dá para contar a história toda porque é muito bom. Mas nós não podíamos dar dirigente, eu e os outros. E aqui, como estava enchendo de gente,
Veio gente crente desse bairro todo para cá, que era um lugar lá agasalhado. Tinha condição, mas não podia. Outra coisa que a gente não podia era tirar uma oferta para dar para ter necessidades. Uma oferta, a gente não podia com dirigente. Mas a gente mandava para ir para o pastor Moreira lá na sede. E lá ele resolveu o problema. E lá ele fazia isso. Bom, a outra coisa era apresentar a carta, que só era apresentada no final, quando alguém já tinha ido até embora. E não era o costume. E eu fiz, em relação à campanha, eu vou me resumir mais na campanha. Porque eu tinha muita gente ao meu lado aqui conversando comigo, eu não podia dar nada. O que eu fiz? Então vamos para a rua. Você não tem vontade de fazer como na rua, colocar nele. Eu aprendi isso tudo sempre no Evangelho. Pegar o Evangelho não tem igreja. Aqui é para ensinar a pregar o Evangelho lá fora. Lá fora é que está o povo. Porque aqui, em Imperatriz, eu dou graças a Deus por esse testemunho que eu faço. É um celeiro de obreiros que ganham a alma para Jesus. Os pastores que já pastorearam a igreja, que são, quando o presidente, pastor presidente, são sete pastores presidentes que já passaram por aqui. 5 que estão na glória, 2 estão em ação. E esses homens todos, inclusive o pastor Raul, que está sendo o pastor presidente no momento, ele tem todos os detalhes para evangelizar. Ele gosta de evangelizar mesmo também. Eu me senti. E nós criamos a campanha. Quando eu criei essa campanha, já foram 22 obreiros, 22 pessoas. Eu quero fazer parte da pregar o Evangelho. Eu era dirigente. Coloquei o irmão Raimundo Matias para dirigir a campanha. Como era a campanha? A campanha tinha um dirigente, um segundo, tinha tesoureiro e secretário. Era uma coisa bem organizada. Era organizada. E fomos para a rua, eu fui encheu. Esse templo que hoje está no tempo, graças a Deus por isso, a gente conseguiu acesso sem querer. Nosso templo era 8 por 12. Encheu, lotou, não cabia mais ninguém. Essa campanha de rua, ela veio com muito resultado, ainda hoje dá. Nós só tínhamos 100 metros atrás. Não tinha, e tinha essa pista lá, na Terezinha, mas para trás, ele só tinha 6 metros. Além do pastor Moreira, nós fomos apertar lá, no carro marcando, eles já construíram lá, 6 metros. Construíram, encheu de lotou do Rio Verde. Tinha a matrícula nossa da época, era tão grande, que os bancos não cabiam muito para botar a classe. Aí, ele construiu. Daí foi que surgiu a necessidade de construir um templo lá aqui nesse setor da Paraíba. Surgiu aí. Quando construiu lá, saiu 7 pessoas daqui da igreja. O povo não queria sair daqui não. Vamos dar hoje não quer. Então, aí foi construída a rua Paraíba. Aí de lá, com o pessoal vinha lá naquela distância para cá, aí construiu, aí passou mais um pouco. Mas nunca deixou de ser cheio desse templo diferente. Aí já pode. A gente vai só dar uma pausa aqui para a gente iniciar a outra parte do vídeo.